Eu não sei exatamente o que mais te prende em um jogo, mas pra mim, com certeza uma boa trilha sonora é fundamental. Músicas que combinem com o ambiente das fases, dos mapas, das batalhas e até mesmo que chamem a atenção já pela tela de título. Eu acho que tão importante quanto gráfico e jogabilidade, uma boa trilha sonora faz toda a diferença. E quando se fala de trilhas sonoras marcantes, não há como não lembrar da trilogia Donkey Kong Country do Super Nintendo, que representa muito bem tudo isso que eu tô dizendo. E hoje vamos conhecer um pouco sobre a lenda que compôs estas trilhas sonoras. Senhoras e senhores, este é David Wise. David Wise nasceu em 13 de setembro de 1967, no condado de Leicestershire, acho que é isso aí, na Inglaterra. Segundo ele mesmo, sempre foi eclético, gosta de todos os gêneros musicais e seu primeiro instrumento musical foi um piano que ele mesmo comprou após juntar dinheiro por 3 anos. Logo em seguida, ele aprendeu a tocar trompete, o instrumento que mais toca hoje em dia. Na sua adolescência, ele aprendeu a tocar bateria e participou de algumas bandas com colegas de escola e trabalho. Inclusive, ele ficou numa dessas bandas até 2004. Sua carreira no mundo das trilhas de jogos começou logo na Harry em 1985. Ele trabalhava em uma loja de instrumentos musicais quando um dia recebeu 2 clientes especiais, Tim e Chris Stamper, ninguém mais, ninguém menos que os criadores da Harry. Eles estavam procurando por instrumentos potentes para poder criar trilhas sonoras de seus futuros jogos. O Wise então demonstrou para eles um computador musical Yamaha CX5, que era o mais potente na época. Os irmãos então pediram para que ele demonstrasse um pouco o aparelho e o Wise começou a tocar. Tocou pouco o suficiente para que os irmãos já se impressionassem e quisessem contratá-lo como compositor. E a partir daí, David Wise se tornou o compositor oficial das trilhas sonoras da Harry, e suas primeiras músicas foram do jogo Slalom, do Nintendinho. E o interessante é que entre 1985 e 1984, David Wise foi o único compositor da empresa e criou trilhas para 60 jogos. Entre os títulos, já haviam trilhas memoráveis como a de Battletoads. Até que no final de 1994 foi lançado o jogo que mudaria sua vida. Exatamente, Donkey Kong Country. Embora o Wise diga que a produção da trilha começou 2 anos antes do jogo sair, ou seja, 1992, o público só teve acesso à trilha completa no lançamento de Donkey Kong Country em novembro de 1994. E automaticamente ela já se tornou uma das maiores trilhas de todos os tempos. A qualidade que ela trazia ia além dos sons, trazendo realidade e uma ambientação inimaginável. Não pareciam ser sons saindo de chips de computador, era como se realmente tivesse uma banda reproduzindo cada instrumento musical de cada música, sem contar os efeitos sonoros, como os sons de animais nas músicas da floresta, o barulho do vento e o barulho da chuva, dentre outras coisas que deixava essa trilha muito realista. Depois da trilha do primeiro Donkey Kong, a Harry se viu obrigada a contratar mais músicos, pois o Wise estava realmente exausto depois do trabalho, e a empresa precisava dar continuidade aos novos títulos, e o Wise se tornou requisitado em muitos lugares, como eventos, programas de rádio e até mesmo bandas para tocar os temas de Donkey Kong em alguns shows. Por conta disso, o Wise acabou se afastando um pouco do mercado das trilhas, ficando apenas com a franquia Donkey Kong e outros poucos títulos em que foi convidado a compor. E em 1995, ele trouxe aqui pra mim a melhor trilha sonora de todos os tempos, a de Donkey Kong Country 2. A trilha sonora tem um ar épico e nostálgico que até hoje emociona, transmitindo a emoção que ela realmente quer passar. Não tem como não ouvir o Sticker Brush Symphony ou Forest Interlude e não se sentir tocado por elas, ou até mesmo sentir a tensão que os temas Lockjaw Saga e Run Rumby conseguem trazer. Pelo menos pra mim, não é apenas uma trilha nostálgica, mas é uma trilha única, uma trilha marcante. E 2 curiosidades sobre a música Sticker Brush Symphony.
O Wise disse em uma entrevista que quando ele compôs ela, ele estava em uma fazenda descansando lá na Inglaterra, e no começo do inverno ele começou a trabalhar na música e ele absorveu todo o clima bucólico e frio que estava acontecendo na época, e ele acabou criando a música com todo esse ambiente, e realmente ela traz todo esse ambiente de um lugar frio, de um lugar, sei lá, calmo, meio triste, não tem como explicar direito, é só ouvindo a música para entender. E essa música seria usada nas fases aquáticas que estavam sendo produzidas na versão beta do jogo, mas como elas acabaram sendo descartadas, a música quase não foi usada no jogo, mas o próprio Wise sugeriu colocar a música nas fases de espinhos, e aí tivemos a combinação perfeita. Já em 1996, o Wise trabalhou apenas na trilha de Donkey Kong Country 3, mas não totalmente. Ele teve a parceria da compositora Evelyn Fisher, que criou a maior parte das músicas. Ele, na verdade, só ajudou nos arranjos e criou algumas músicas específicas. E a partir daí, o Wise se afastou quase que por completo do mundo das trilhas, fazendo apenas algumas composições a convite da Hardy para jogos como Diddy Kong Racing, Star Fox Adventures e Viva Pinhata. Em 2005, a Nintendo e a Hardy relançaram o Donkey Kong Country 3 para o Game Boy Advance e convidaram o Wise exclusivamente para recriar toda a trilha sonora do zero. Ele aceitou o desafio e criou uma trilha com uma nova perspectiva, que realmente na maioria das faixas as músicas se encaixaram perfeitamente, parecia que a gente estava jogando um jogo totalmente novo. E segundo ele, muitas das músicas usadas nesse remake contêm elementos de músicas que ele criou para a trilogia original, mas acabaram sendo descartadas. O Wise voltou a trabalhar com a franquia Donkey Kong em 2013, quando a Retro Studios o convidou para criar as músicas de Donkey Kong Country Returns, Tropical Freeze do Nintendo Wii U. E recentemente, o Wise reapareceu no jogo Yooka-Laylee, um jogo indie que foi produzido pelos ex-membros da Hardy, depois que ela foi comprada pela Microsoft e virou uma máquina de joguinhos de movimento. É meio difícil de escolher músicas do Wise para tocar nesse vídeo sem apelar para Donkey Kong, mas para fazer uma pequena playlist, eu escolhi algumas músicas que eu gosto muito, principalmente da época do Nintendinho, onde ele conseguia criar de uma maneira incrível músicas para um console tão limitado. Então vamos curtir aí algumas músicas compostas por David Wise para você matar a saudade, ou quem sabe até conhecer um jogo novo.
negar a importância de David Wise no mundo dos jogos. Com certeza você já ouviu alguns de seus temas, principalmente os da trilogia Donkey Kong Country, mesmo que nunca tenha jogado. E pra mim, as suas músicas nessa trilogia não são apenas nostálgicas, elas são vibrantes, emocionantes, elas são músicas vivas. Como eu já tinha mencionado antes, realmente parece que tem uma orquestra, que tem uma banda tocando as músicas, não são apenas beeps saindo de um chip de videogame, sabe? Eu ouço a trilha de Donkey Kong Country quase todos os dias, enquanto tô trabalhando, enquanto eu tô montando roteiro pra vídeos, quando eu saio pra caminhar, quando eu tô andando de ônibus e até mesmo quando eu tô jogando outros jogos, eu tô ouvindo a música de Donkey Kong Country, porque além de ter a trilha sonora original, eu tenho as músicas no celular, no computador, então eu tô sempre ouvindo em algum lugar. Sem contar que as músicas do Wise são reproduzidas até hoje, tem milhares de vídeos aí pelo YouTube de pessoas tocando as suas músicas de maneiras incríveis, de maneiras épicas. E tem uma entrevista muito boa do canal Critical Mind com o David Wise. Eu não conhecia essa entrevista, já conheci o canal, mas não conhecia a entrevista que ele fez com o David Wise. E eu vou deixar aí na descrição para vocês verem essa entrevista. É realmente algo incrível. Eu percebi ali que o Critical Mind conseguiu passar pro David Wise toda a emoção que os fãs sentem ao ouvir as músicas dele e principalmente a emoção que os fãs sentiriam se encontrassem com ele. Realmente, se eu encontrasse o David Wise em algum lugar, eu não sei como eu reagiria, porque eu gosto muito das músicas dele. Ele, sei lá, pra mim é como o Elvis ou os Beatles são pra alguns, sabe? Então eu encerro o vídeo aqui tocando minha música favorita do David Wise, Ticker Brush Symphony, e peço pra você deixar o like, se inscrever se não for inscrito. Este é o terceiro vídeo que eu faço sobre algum compositor de jogos. Já temos um sobre a Yoko Shimomura, compositora de Street Fighter, Mario RPG, Kingdom Hearts, e sobre Nobuo Uematsu, o gênio das trilhas de Final Fantasy. Sugiram aí nos comentários outros compositores para eu fazer vídeo e, por favor, acompanhe o canal. Um abraço pra todos e até mais!